E o ex-campeão dos pesados, Stipe Miocic, está revoltado com a atitude do UFC e pede revanche imediata contra Francis Ngannou. E eu diria que com uma dose enorme de razão. É sobre isso que eu vou falar aqui hoje no canal Cotovelada Giratória. Antes eu peço que você se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral, deixa o dislike se não gostar do conteúdo e vamos lá. O argumento usado pelo Miocic é simples e claro. Eu sou o atleta de peso pesado do UFC com mais defesas em todos os tempos. Quando foi o Cormier que perdeu para mim, ele ganhou a revanche imediata. Por que eu, com mais história, perco para Ngannou? Estamos 1 a 1 e não ganho a minha revanche. O Miocic tá certo em cobrar isso do UFC? Tá certíssimo, 1000% de razão. Porém, tem um outro lado que o torna completamente errado e é a sua falta de atividade na organização. O Miocic luta malmente, uma vez por ano, e dar revanche imediata para um cara como esse é complicado. Você vai travar a categoria que já foi travada por ele e pelo Cormier, que ficaram 3 anos lutando entre si, uma luta por ano. Se ele fosse aquele cara estilo Adesanya que luta 3, 4 vezes por ano, tinha toda a razão de pedir a revanche imediata, e acho até que ele nem precisaria pedir. O UFC daria assim que terminou o combate. Mas é perigoso para a organização, é ruim para a categoria você ter sempre o mesmo cara brigando por cinturão durante 4, 5 anos seguidos. Um cara que não está defendendo o cinturão durante 4, 5 anos seguidos. É um cara que perde uma defesa, ganha na outra, perde uma, ganha na outra e está sempre ganhando revanche. Não dá, fica mais do mesmo. Por mais que as lutas deles sejam boas, sejam lutas gostosas de se ver, que geralmente rolam um nocaute, é uma luta bem ativa ali. Todas as lutas contra o Cormier foram muito boas e terminaram muito bem, mas você sempre está vendo a mesma figurinha ali lutando por cinturão. Não é bom, causa meio que um enjoo no grosso do público. E o que as pessoas mais querem ver hoje em dia nos pesos pesados? Jon Jones contra Ngannou. Já esfriou pra caramba? Esfriou pra caramba, porque o Jon Jones tá enrolando muito. O Jon Jones tá me saindo pior até do que o próprio Miocic. Tá enrolando demais. É claro que tem que ter uma preparação, tem que ganhar massa muscular, estrutura de peso pesado, que ele nunca teve, apesar de muita gente falar que ele tem vantagem demais no meio pesado e tal. Ele só é alto, galera. Ele não tem força suprema, ele não é um nocauteador, ele não é a besta. O Jon Jones sempre foi um meio pesado natural. E ele realmente precisa de tempo para se adaptar à categoria. O problema é que o Jon Jones atiçou os fãs e a categoria, falando que ia lutar agora, que essa luta que o povo quer ver e tal, para depois simplesmente jogar um banho de água fria no público e falar que não ia rolar a luta agora, que ele não está preparado, que ele vai continuar treinando para ganhar massa muscular e que não tem pressa. Se falasse isso desde o início, a gente não ia estar aqui cobrando, não ia estar aqui frustrado com ele. Esportivamente o Miocic merece, como eu falei no início do vídeo, 1000% de razão em cobrar isso. Porém, ele é um cara muito inativo. E se ele marcar mais uma luta contra o Ngannou, vai ser mais, no mínimo, meio ano aí de preparação, de enrola, correndo o risco de alguém se lesionar ainda por cima nas vésperas do combate, o combate cair. É muita coisa assim, não dá para arriscar. Essa luta tem que acontecer de novo? Na minha opinião, tem que acontecer de novo. Porém, não pode ser em revanche imediata. Ao meu ver, o Miocic teria que fazer mais uma luta, vencer, e aí sim teria seu direito pelo title shot. Como assim? Eu disse no início do vídeo que ele já merece revanche imediata e agora eu estou cobrando que ele faça mais uma luta e vença. Isso aí é contradição, não é mesmo? Porém, como ele é um cara inativo, como eu já falei, não dá para ele ficar sentado lá no sofá esperando 2 anos por uma luta, isso vai prejudicá-lo. Então, para ficar em forma, para ficar com tempo de luta bom, é interessante que ele faça mais um combate. Interessante para ele mesmo. Imagina só, se o Dan White fala que beleza, você já tem o title shot, ele vai ter que esperar a luta entre Ciryl Gane contra Derrick Lewis, que é pelo cinturão interino, o vencedor contra Ngannou pelo cinturão linear, e depois ainda tem o Jon Jones nessa equação, minha gente. Aí é o time certo para o Jon Jones terminar todos os seus treinamentos ali e adaptação ao seu físico para um peso pesado. E aí vem o Jon Jones, ou seja, são 3 lutas no mínimo que o Miocic teria que esperar para ter sua chance. Então não é nada interessante que ele fique esperando por isso sem lutar. Vai lá, faz mais uma luta, luta contra o Volkov, luta contra o Blades, enfim, luta contra algum top, luta contra o perdedor de Lewis contra Gane. E se não vencer é porque provou que não tem capacidade mais de lutar pelo cinturão, porque esses caras que eu citei são muito inferiores ao Ngannou. Ou a melhor das opções, cave uma luta contra o Jon Jones.
seja a porta de entrada do Jones na categoria dos pesados. Ou seja, o Jones faz aquela luta de adaptação para ver como é, para sentir como é ser um peso pesado, vencendo vai direto pro cinturão. Claro que o Jon Jones já entraria pegando um dos melhores lutadores da história dos pesos pesados, entraria. Seria perigoso já entrar perdendo e não conseguir o seu title shot? Seria. Seria frustrante pra caramba? Seria. Mas é uma luta que eu acho que a galera gostaria de ver. E você coloca essa luta no mesmo card em que o Ngannou defende o seu cinturão contra o vencedor de Gane e Lewis, pô, iria bombar. Mas e você? O que você pensa dessa história toda? O Miocic está certo, merece a revanche imediata logo, tem que passar por cima de toda essa demora dele, porque ele é o maior peso pesado da história do UFC, ou ele está errado, não merece, já perdeu feio pro Ngannou, tem que deixar a categoria andar. Não deixa de opinar aqui embaixo no campo de comentários, se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like se gostou do conteúdo, deixa o dislike também se não gostou. Tamo junto, valeu e até mais.